Chegamos ao final do nosso curso na exposição da Confissão de Fé de Westminster. Chegamos ao capítulo 33, que trata sobre o juízo final. Hoje o pastor Jadson, agora pela manhã, pregou sobre o texto muito conhecido de João capítulo 3, verso 16, que fala desse grande amor de Deus que mostra o seu caráter, que nos faz lembrar que Ele não esquece os seus planos, a sua glória, e que Ele enviou o seu Filho, foi a sua grande dádiva, o seu presente, com um propósito muito claro, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna, né? E hoje a gente vai tratar sobre isso, o juízo final, sobre a condenação. O amor de Deus é tal que Ele entregou o seu próprio Filho para que a sua justiça não caísse sobre todo homem. Ele fez cair sobre o seu Filho para nos conceder, então, a vida eterna, como o texto diz. Deus amou o mundo de maneira tal que entregou, que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos então tratar desse assunto que é muito importante para a nossa vida. Vocês veem ali 2 capítulos, né, além desse aqui, que é o 29, sobre o Espírito Santo e o amor de Deus e as missões. São 2 capítulos acrescidos a posteriori à confissão de fé, não são originais. Porque lá do século XIX para 20, a igreja norte-americana, né, sentiu a necessidade em discussão de tratar especificamente desses 2 assuntos. Um sobre o Espírito Santo, entendendo que a confissão de fé não tratou especificamente disso, mas se vocês se lembrarem juntamente conosco, a gente lá no começo tratou sobre o ser de Deus. E quando tratamos sobre o ser de Deus, nós vimos o ser de Deus na sua inteireza, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Como o século XX foi um século muito marcado por questões pneumatológicas acerca da pessoa do Espírito Santo, a igreja norte-americana presbiteriana acresceu um capítulo específico sobre isso e sobre missões, né? Todos os 2 assuntos estão contemplados na confissão de fé, mas só para que esclareçam vocês sobre isso. A gente já não vai entrar nesses 2 assuntos, porque a gente já abordou esses assuntos todo ali, do amor de Deus, da obra da redenção, do anúncio do Evangelho. Mas vamos então aos objetivos da nossa lição de hoje, sobre o juízo final, que é, em primeiro lugar, entender que Deus já determinou um dia para julgar o mundo e manifestar a sua glória. Em primeiro lugar, com o objetivo da nossa lição de hoje é a compreensão disso, o entendimento que Deus já determinou um dia para julgar o mundo e manifestar a sua glória. Também entender que o não conhecimento desse dia, porque nós não sabemos quando será esse dia, deve ser visto como uma motivação para um viver vigilante, a gente observar o dia e estar preparado. A Bíblia fala muito sobre isso. Já que nós não sabemos quando se dará esse dia, devemos andar alerta, atentos, né, a cada dia da nossa vida. Então, o objetivo da lição também, além de entender que Deus já determinou um dia para manifestar o mundo a sua justiça e glória, entender também que o não conhecimento desse dia visa uma motivação para andarmos atentos e vigilantes. E em terceiro lugar, que este dia terá consequências para os ímpios e para os justos. Que consequências são essas? A gente vai então ver nessa lição de hoje. Então vamos adiante. Convém lembrar que o juízo final
é um assunto amplamente abordado na palavra de Deus, né? Fala desde o começo ao fim que por causa do pecado humano acionou ou manifestou a justiça de Deus contra a humanidade, porque o homem se rebelou contra Deus, abandonou o propósito pelo qual ele foi criado, viver para Deus e para a sua glória, e o homem resolveu viver para si mesmo, voltando-se as costas a Deus. Com isso, ele acionou a justiça do Deus Criador e soberano sobre ele. Então convém lembrar isso, que o juízo final é um assunto amplamente abordado na palavra de Deus. Também que trata-se de um acontecimento iminente, ou seja, ele está próximo de acontecer, que atingirá a todas as pessoas e resultará no castigo eterno para os condenados. Esse é o fato. Por isso nós vimos hoje pela manhã a intervenção de Deus. Deus é um Deus justo que terá que exercer a sua justiça contra a humanidade em rebelião. Isso trará a essa humanidade de condenação. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que interviu na história humana, dando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, haverá castigo eterno para os condenados, porém, todavia, quanto aos justos, receberão as recompensas prometidas pelo Senhor e estarão para sempre com Ele nos céus. Nós vamos ver aqui, juntamente com vocês, que os justos, aqueles que creem em Cristo, por causa disso, eles serão odiados e perseguidos pelos ímpios, pelo mundo caído e em rebelião contra Deus. O juízo final, a manifestação dessa justiça de Deus, resgatará, recompensará os justos que foram perseguidos e condenará os ímpios perseguidores, né? Então, o juízo final é também uma intervenção de Deus para recompensar ou dar as recompensas prometidas pelo Senhor, e os justos estarão para sempre com Ele nos céus, né? Essa é a grande recompensa que eles receberão. Cessará a dor, cessará o sofrimento e a perseguição que sofrem por amor a Cristo. Isso já nos dá a ideia, evidentemente, de que servir a Cristo é nadar contra a maré do mundo. Jesus falou isso: não se surpreenda quando o mundo vos odeia, porque odiaram a mim também. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Então, todo aquele que crê em Cristo haverá de receber perseguição. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo receberá perseguição, sofrerá perseguição. Então, o juízo final é uma recompensa aos justos, né? Que Deus vai então tomá-los para si, recompensá-los com as promessas que Deus fez, e eles vão habitar para sempre com o Senhor, enquanto aqueles que perseguiram os justos serão condenados e receberão juízo, não é? É isso que nós vimos aqui. Trará castigo para os condenados e recompensa para os justos. O Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 88, na sua resposta 88, na sua resposta à pergunta de número 88, ela diz o seguinte: que imediatamente após a ressurreição, nós vimos isso na lição passada, quando Cristo voltar no dia do Senhor, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão trasladados até a presença de Deus. Imediatamente a esse acontecimento da ressurreição virá o juízo geral e final, tanto dos anjos quanto dos homens, de cujo dia e hora homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor.
Então, é isso que diz o Catecismo Maior de Westminster na sua pergunta e resposta 88. Pode-se dizer, então, à luz da palavra de Deus, que já estamos na contagem regressiva para esse grande dia. Desde o primeiro advento da vida de Cristo, até esse segundo advento da sua segunda vinda gloriosa para julgar, estamos então numa contagem regressiva para que esse dia se cumpra. A Bíblia chama esse período entre as duas vindas de Cristo de os últimos dias, apontando para essa contagem regressiva. Diante disso, o que é preciso saber sobre o juízo final? O que é que a Bíblia nos informa? O que é que ela nos traz? É isso que nós vamos ver com vocês agora. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34 e também o verso 41 e 46, é o texto que eu gostaria de tomar por base com vocês na exposição dessa aula de hoje, desse capítulo de hoje, da nossa classe Fundamentos da Fé Reformada. O capítulo 25 de Mateus trata sobre as parábolas que Jesus fala, ilustrando a vinda de Cristo, a vinda gloriosa para julgar o mundo. A partir do verso 31, ele está falando desse grande juízo, desse grande julgamento que acontecerá. Do verso 31 ao verso 34, nos diz assim a palavra de Deus: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. O verso 41 nos diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o verso 46 nos diz: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Eis aí o texto claro que trata desse grande dia do juízo, quando o Senhor voltará, quando Ele vier, e todos os seus anjos juntamente com Ele, todas as nações se reunirão na sua presença, né? Já vimos aqui na lição passada que quando Ele voltar aqui, os mortos ressuscitarão, tanto os que morreram em Cristo, quanto os que morreram sem Cristo, seus corpos serão ressuscitados. Já vimos aqui com vocês que o espírito daqueles que creram em Cristo está na glória com Deus, virá com Cristo, se unirá ao seu corpo, né? E estarão todos diante do Senhor. Assim também os mortos que morreram sem Cristo, que estão já com seus espíritos na condenação eterna, os seus corpos serão ressurretos, se unirão ao seu espírito, e todas as nações, todos os povos que um dia já existiram, todo ser humano estará diante do Senhor naquele dia. Toda língua naquele dia confessará que Ele é Senhor. Todo joelho se dobrará diante dEle naquele dia. E todos receberão dEle o juízo final, a sentença final. Então é isso que diz o texto do verso 31 ao verso 34. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. E aqui é uma coisa interessante. Uma vez dessa eu estava vendo um vídeo de pessoas que lidam com esses animais, que têm rebanhos desses animais, e mostrando a diferença entre as ovelhas que sabem viver em comunidade, são serenas, tranquilas, né? Compartilham, se protegem, dos bodes, que são animais que
que não vivem em coletividade, sim em indivíduos, e que são difíceis de você lidar com eles. As ovelhas são dóceis, os bodes são arredios, né? Mostrando isso. E o texto fala dessa realidade pontual da vida comum de uma sociedade pecuária, né? Que diz que, como um pastor de rebanho separa as ovelhas dos bodes, assim também o Senhor, na sua vinda, separará as suas ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então emitirá a sentença, né? Aqueles que estiverem à sua direita, as ovelhas, ouvirão dele isso: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E o verso 41 nos diz que ele também dirá essa sentença àqueles que estarão à sua esquerda, os bodes: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E no verso 46, o texto conclui: e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna, né? É isso que nos diz o texto de Mateus, capítulo 25, versos 31 a 34 e 41 e 46. Vamos então ver a realidade do juízo final. A confissão de fé nos diz que Deus já determinou um dia em que, segundo a sua justiça, há de julgar o mundo. E aqui a gente traz vários textos, porque as declarações ou as afirmações da confissão de fé são frutos, são extraídos de vários textos da Escritura. Os textos que eles têm por base para fazer essa afirmação, que Deus já determinou um dia em que, segundo a sua justiça, há de julgar o mundo, estão aqui. Vamos lá, vamos caminhar na sua Bíblia, né? Deixe-me ver aqui os textos. Não estão aqui não, mas você vai anotar aí. Atos capítulo 16, verso 30. Atos 16, 30. 16 não, desculpem, 17. Atos 17, 30. Diz assim a palavra de Deus. 17, 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, né? Então, o texto de Atos, capítulo 17, versículo 30, e especificamente o 31, diz isso: Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, através de Cristo Jesus, do seu Filho, que Ele entregou e que Ele ressuscitou. Romanos capítulo 14, versos de 10 a 12. Abra sua Bíblia aí em Romanos 14, de 10 a 12. Outro texto que corrobora essa mesma verdade, que Deus já determinou um dia em que, segundo a sua justiça, há de julgar o mundo. Romanos 14, verso 10 ao verso 12. Nos diz assim a palavra de Deus: você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Também o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, fala dessa mesma forma, que Deus já determinou um dia onde julgará o mundo com justiça.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim o texto: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então está aí, mais uma vez, a Bíblia confirmando isso. Mas vamos para Mateus, vamos para os Evangelhos. Já fomos para o Atos, que é um livro histórico, já fomos para as cartas de Paulo, Romanos e 2 Coríntios. Agora vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 27. E vamos ver que nos Evangelhos também o assunto é tratado de que Deus já determinou um dia que, segundo a sua justiça, julgará o mundo. Mateus 16, verso 27, nos diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Está aí, então. E o Evangelho de João, para a gente encerrar essa afirmação da confissão de fé, João capítulo 5, verso 22 e verso 27. Evangelho de João capítulo 5, verso 22, nos diz assim: e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, o dia do juízo final, quem que vai presidir o juízo é Cristo Jesus, porque foi Ele quem deu a sua vida e veio na sua fase de humilhação e se sujeitou à justiça. Agora Ele vem julgar, não é? Ele veio dar a sua vida e todo aquele que nele crê será poupado do juízo, mas aquele que se mantém rebelde contra ele, contra o Filho, será condenado. Ele então vem como justo juiz sentar no trono para julgar o mundo. O Pai não julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. João capítulo 5, verso 22. E o verso 27 nos diz: e o Pai lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem, porque ele encarnou. Não é isso que ele está dizendo aqui no texto. Então, essa é a primeira ponto que nós gostaríamos de tratar com vocês, a realidade do juízo final. É um fato, acontecerá, é declarado biblicamente. Mas também, em segundo lugar, nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, os anjos que se rebelaram contra Deus, mas também todas as pessoas que tiveram vivido sobre a terra irão comparecer perante o tribunal de Cristo. É isso que continua afirmando a confissão de fé. E ela então continua dizendo que isso acontecerá a fim de darem contas dos seus pensamentos, palavras e ações. Então, são por esses três critérios que todo homem será julgado: seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Vamos ver aqui esses textos que nos ajudam a entender isso. Vamos lá ver o texto de Judas, antes do Apocalipse. O livro de Judas, ou a carta de Judas, capítulo único, versículo 6. O que esse texto nos diz acerca dessa verdade final? Que todos os homens serão então julgados diante de Deus. O versículo 6 nos diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O que a Bíblia está então nos informando aqui, e nós lemos isso lá em Mateus, no nosso texto principal, Mateus capítulo 25, que quando o Senhor Jesus voltar juntamente com os seus anjos, ele julgará e condenará os anjos que se rebelaram. Então, o inferno ou a condenação eterna foi criada para os anjos. Isso você precisa saber. Quando houve essa apostasia, essa rebelião, antes mesmo da criação humana,
capitaneado por Lúcifer, por esse anjo de luz que levou um terço das legiões celestiais, juntamente com ele, a se rebelar contra Deus, a intentar tomar o lugar de Deus, eles foram lançados na condenação, né? E estão reservados para esse dia do juízo, né? O inferno, então, e a condenação foi criada para os anjos que se rebelaram. Os homens entraram nisso de gaiato, quando aceitaram a proposta de também querer ser como Deus. E os nossos primeiros pais no Éden roeram essa corda e acharam que poderia ser como Deus. Foram enganados pela serpente, né? E caíram na mesma condenação que foi preparada para o diabo e seus anjos. O texto de Judas está dizendo que a esses anjos que não guardaram o seu estado original, que abandonaram o seu próprio lugar, Deus os tem guardados sobre algemas eternas, sobre essa sentença de condenação para o grande dia do juízo. Mas também Eclesiastes capítulo 12, verso 14, vamos lá para esse texto do Antigo Testamento, esse livro histórico, poético, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 nos diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Todas as obras serão trazidas naquele dia do juízo. Vamos também ver Hebreus capítulo 10, versículo 30. Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31. Diz lá o verso 30: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O escritor de Hebreus está citando Deuteronômio 32, 35. E outra vez, ele cita o verso 36 de Deuteronômio 32. O Senhor fará justiça ao seu povo. Aqui aquela ideia, Deus vai trazer vingança àqueles que fazem mal ao seu povo e vai trazer justiça ao seu povo, né, no dia do juízo. E ele conclui no verso 31 que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né, falando sobre esse dia do juízo. E para encerrar essa parte aqui, 2 Pedro capítulo 2, verso 14 a 12, verso 4 a 12, desculpem. 2 Pedro, capítulo 2, verso de 4 a 12. Ele faz uma narrativa de que Deus trará a juízo todas as coisas. Diz o verso 4 do capítulo 2 da segunda carta de Pedro: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, né? Noé, a esposa, seus 3 filhos e suas esposas. Verso 6: e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Ele cita aqui o dilúvio e cita aqui a destruição de Sodoma e Gomorra como expressões do juízo que aconteceria um dia. Poupou somente a Noé e sua família, poupou somente a Ló e sua família, e trouxe condenação ao mundo antigo, tanto no dilúvio quanto também em Sodoma e Gomorra. E ele continua no verso 7: mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, verso 9, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia
do juízo. O verso 10 nos diz: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. O que o texto está dizendo aqui, talvez na sua versão fique claro, é que os anjos de Deus, que permanecem fiéis a Ele, nem esses anjos ousam falar palavras difamatórias aos anjos que se rebelaram. Mas a humanidade insolente, atribui ou fala mal das autoridades celestiais. Verso 12: esses, porém, os seres humanos, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então veja a narrativa de Pedro como é forte acerca das pessoas que se rebelam contra Deus, dos falsos mestres. Aqui está falando exatamente disso, que leva pessoas ao erro e falam heresias contra Deus e difamam e blasfemam contra Deus. Então Deus vai julgar todas as coisas, cada pensamento, cada palavra e cada ação do homem ímpio que se rebela contra Ele. Mas vamos mais adiante aqui. As finalidades do juízo final. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia para os salvos, os eleitos, Então Deus vai manifestar nesse dia do juízo a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos. O texto de Efésios capítulo 2, versículos de 1 até 10, fala da condição da raça humana nos 3 primeiros versículos, dizendo que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Paulo falando aos crentes em Éfeso: olha, foi Deus quem nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, desse espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aos quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais homens. No verso 4 em diante ele diz: mas Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e mesmo estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ele fala dessa intervenção de Deus a nosso favor, mesmo nós não merecendo, Deus interviu. É isso que a Bíblia chama dos eleitos de Deus. É isso que a própria carta aos Efésios, no capítulo 1, nos convida, no verso 3 em diante, a bendizer a Deus por toda sorte de bênçãos espirituais que Ele nos concedeu nas regiões celestiais. Porque fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus. Ele nos atraiu, Ele providenciou os meios para nos alcançar um dia. Então, é a graça de Deus na nossa vida que faz com que a gente experimente isso, e o dia do juízo final será um dia onde Deus vai manifestar a sua glória e a glória da sua misericórdia na salvação daqueles a quem Ele elegeu, da quem Ele escolheu para salvar. Então, é essa a finalidade do juízo final, mas também a glória de sua justiça, não somente a glória da sua misericórdia, em salvar aquele a quem Ele quis salvar, mas também a glória da sua justiça na condenação dos reprovados, que são injustos e desobedientes a Deus. E aqui é o texto que nós lemos de Mateus capítulo 25, verso 31 a 34,
que quando vier o Filho do Homem, juntamente com todos os anjos, né, ele vai exercer essa justiça, vai separar, né, os justos dos ímpios, como um pastor separa do rebanho as ovelhas dos cabritos, e vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda, e vai dizer, né, para aqueles que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdar o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo, né? E vai dizer para os que estão à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para os anjos, né, caídos, reprovados. Romanos capítulo 2, versos de 5 a 11, o texto nos diz o seguinte: abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 2, versos de 5 a 11. Diz assim a palavra: mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade, né? Deus julgará a todos, é isso que ele quer dizer, tanto a judeus como a gregos. A gente podia colocar isso também para a nossa realidade, né? Deus vai julgar a todos de forma imparcial, tanto a crentes como a não crentes. E aqui entenda, crente como aquela pessoa que é frequentador de igreja, mas que não tem um coração transformado pela graça de Deus, que não vive em obediência à verdade, que não pratica a justiça, né? Da mesma forma como o judeu, que era um povo escolhido de Deus, que era o povo da promessa, Deus julgará aqueles que fazem o mal ou que fazem o bem. Então o texto está nos colocando isso aqui para que a gente possa viver vigilante na nossa vida, buscando fazer a vontade de Deus. Mas ainda, com relação às finalidades do juízo final, comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem contas dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando em vida no corpo. Mateus capítulo 12, verso 36, nos fala dessa verdade, que todo homem será julgado, e o critério de julgamento são os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações. Mateus capítulo 12, abra lá sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz o versículo 36 de Mateus 12, que digo a vocês, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado, né? Então isso é algo muito sério. Quando Jesus está interpretando os mandamentos, o mandamento não matarás, por exemplo, ele diz que vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, ou seja, você não vai tirar a vida de alguém, não vai assassinar alguém. Eu, porém, vos digo que o mandamento não se reduz apenas ao ato. Se você proferir uma palavra de insulto contra seu irmão, você já é culpado desse mandamento, né? Se você disser a ele que ele é um imbecil, isso seria a tradução para hoje, você será merecedor de juízo por isso, porque pelas suas palavras vocês serão julgados, né? É isso que diz o texto. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão contas de toda palavra inútil que proferiram.
porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então a gente tem que ter cuidado com o que pensa, com o que fala e com o que faz. Porque quebrar o mandamento não é só você fazer alguma coisa, mas é você pensar alguma coisa. Por isso o Senhor falou, interpretando os mandamentos, que os fariseus ensinavam que quebrar o mandamento era você fazer uma ação contra o mandamento. Ouviste que foi dito aos antigos: não adulterarás? Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. É no pensamento. Ouviste que foi dito: não matarás? Eu, porém, vos digo que se você proferir uma palavra de insulto ao seu irmão, você já é culpado do mandamento. Então é por pensamento, é por palavra, é por atitude. Agora me diga, qual de nós, os seres humanos, poderá se apresentar diante do tribunal de Cristo e ser isento, sair isento de lá? Nenhum de nós. Nenhum de nós. É por isso que Deus derramou a sua justiça sobre o seu Filho. Ele pagou a culpa dos nossos pecados, porque nenhum de nós sairíamos ali ilesos diante do tribunal de Cristo. Então, Ele fez cair sobre o seu Filho a condenação que era sobre mim, para que eu pudesse ser salvo, crendo que o que Ele fez por mim é suficiente para pagar a minha conta diante de Deus. É isso que vocês ouviram de manhã aqui, na pregação de Jadson. Deus amou o homem, entenda aqui agora o que é, de tal maneira, a ponto de entregar o seu Filho para receber a condenação que era contra mim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é? João capítulo 3, verso 16 é o texto que foi pregado aqui, mas eu quero ler também com vocês os versículos que vão até o 18. Esse texto fala da salvação e da condenação. João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, eis aí o que a palavra de Deus nos diz. E o verso 36 desse mesmo capítulo nos diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É isso que nos diz a palavra do Senhor. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, nós já lemos esse texto, mas só para refrescar aqui a sua memória, diz lá: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E qual é o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo aqui? Aqueles que são salvos, que creram em Cristo Jesus. Creram que o que Ele fez na cruz pagou a culpa dos seus pecados. Então essa é a finalidade do juízo final. E vamos para o quarto ponto aqui, a data do juízo final. Tem gente que gosta de marcar a data, já algumas seitas heréticas, existiram marcando a data da vinda de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. A confissão, baseada nos textos que a palavra fala sobre o assunto, afirma que assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles
se despojem de toda confiança humana ou carnal. Vejamos o que diz esses textos aqui. Mateus capítulo 24, verso 36, sobre esse dia que o Senhor tem determinado para exercer juízo. Mateus capítulo 24, verso 36, nos diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Jesus está dizendo que na situação de encarnado, na sua fase de humilhação, nem ele tem conhecimento desse dia. Somente o Pai tem reservado o dia, somente o Pai sabe o dia da manifestação desse dia. Atos capítulo 1, verso 6 a verso 11. Vamos abrir lá esse texto também. Verso 6 ao verso 11 de Atos nos diz o seguinte, Atos capítulo 1. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, aí ele voltará um dia, nesse grande dia do juízo, que nós aguardamos e esperamos. Capítulo 17 de Atos, abra lá também sua Bíblia, verso 30 e verso 31. Diz o texto que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando de dentre os mortos. Então está aí o texto, os textos que nos mostram que haverá um dia, mas que nós não conhecemos esse dia, que nem os anjos conhecem esse dia, que só o Pai reservou para a sua autoridade e glória. Em quinto lugar, a expectativa do juízo final. Esse dia não é conhecido para que a gente viva vigilante, né? É isso que diz o texto, ou da confissão de fé, a declaração dele: sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor. Estejam prontos para dizer: vem Senhor Jesus, Maranata, não é? Vem logo. Deve ser o desejo do nosso coração e a nossa expectativa, querer que esse dia chegue logo. A gente diz que a vida aqui é cheia de provações e de dificuldades para que a gente não se acostume ou se confie demais nessa vida e nesse mundo, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá nos céus. Nós somos peregrinos nesse mundo, né? E deveríamos viver na expectativa da nossa pátria celestial, em que esse dia chegue logo, porque aqui a gente só vai encontrar de fato injustiça, desigualdade, maldade, perseguição, né? Para que a gente não se acomode, se acostume a esse mundo. Veja o texto de Mateus capítulo 24, é um capítulo profético, né, do sermão profético de Jesus, que trata desses últimos acontecimentos. Capítulo 24 de Mateus, verso 32 até o verso 44.
nos diz o seguinte acerca da expectativa desse dia. Verso 32, ele fala da parábola da figueira e da necessidade de vigilância na nossa vida com Deus. Aprendam a parábola da figueira, Jesus falando aos seus discípulos. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Então vejam um alerta para que a gente viva atentos, para que a gente não se deixe enganar, ou interter, ou iludir pelo mundo. Os sinais cada vez mais se confirmam. Eu acho que se você parar direitinho, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, você não imaginava que nós estaríamos vivendo essas coisas que nós vivemos. Nós não imaginávamos o controle, quase que universal sobre as pessoas. A gente não imaginava que direitos que foram alcançados com tanta luta fossem colocados de lado em nome da segurança. Nós vivemos cada vez mais dias de restrições, de impedimentos. Isso seria inimaginável há pouco tempo atrás, que as coisas aconteceriam com a velocidade que nos surpreende. Então, fiquem atentos, é a palavra aqui. E o texto de Marcos, semelhante a esse texto de Mateus, que traz algumas nuances também interessantes, que eu gostaria que você lesse comigo. Marcos capítulo 13, é a referência ao mesmo texto de Mateus 24, porém com as nuances interessantes, que eu gostaria de chamar a sua atenção. O verso 28 fala da parábola da figueira, Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, senão nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso, vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridades aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. É essa advertência da palavra de Deus, que a gente viva nessa expectativa da vinda do Senhor. E por fim, as consequências do juízo final. Os justos irão para a vida eterna,
e receberão aquela plenitude de gozo e de alegria procedentes da presença do Senhor. Mateus capítulo 25, verso 31 a 40, né, texto que nós já lemos com vocês, fala sobre a bênção desse dia para os justos, para aqueles que creem em Cristo Jesus. O capítulo 25, versículo 31, fala isso, né? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então vai até o verso 40 aí, essa palavra para aqueles que são salvos. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor com forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei responderá, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que eu fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Se confirmando a palavra de Tiago, que a fé verdadeira, ela é comprovada pelas ações. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras são a evidência de uma fé verdadeira, que anda em obediência a esses princípios da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, também fala de que os justos receberão então a plenitude do gozo na salvação em Cristo Jesus. 1 Coríntios 13, verso 12. Nos diz assim a palavra de Deus: porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido, ou seja, plenamente ou completamente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 18, o texto também fala desse dia glorioso para os crentes. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 18. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Que maravilha, que texto maravilhoso. E 1 João 3,2, para a gente encerrar esse momento aqui. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, nos diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso aí é a glória de estar na presença do Senhor e habitar para sempre com Ele. Agora, isso é para os justos, mas para os ímpios, aí vem a tristeza, Os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Mateus capítulo 25,
que tratou até então dos justos, agora vai apontar o que será para os ímpios o dia do juízo. E do verso 41 ao verso 46, fala isso, dizendo então: o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiros, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram ver-me. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eis aí então o texto. E 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 3 a 9, diz o seguinte a respeito do futuro eterno dos ímpios. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 3 a 9. Ele diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eis aí então o que acontecerá como consequência aos ímpios. Eu agora, encerrando, trago essas reflexões para a gente. Eu queria que você pensasse sobre isso agora, diante dessas verdades que nós vimos aqui. O juízo de Deus é iminente, é próximo, mas o dia que acontecerá é desconhecido, ou é conhecido somente pelo Senhor. Você precisa pensar nisso. Nós não sabemos quando vai se dar esse dia, né? Só vemos os sinais cada vez mais claros de que esse dia está próximo. Virá como um ladrão, de repente, né? É preciso pensar sobre isso, para que a gente pense também nessa segunda coisa aqui. Com qual expectativa você espera o grande dia de Cristo? Sabe, o nosso maior desafio nesse mundo é que a gente perca de vista essa expectativa e que a gente se acostume ou que se acomode ao que está acontecendo no mundo, né? A gente chama isso de secularização. É uma tendência do nosso coração a se acostumar com esse mundo e a perder de vista o dia glorioso do Senhor. E a Bíblia me ensina a viver com vigilância e expectativa. Ou seja, expectativa é desejar que esse dia chegue. Não é? É não se acomodar a esse mundo, mas esse mundo de injustiças, esse mundo de perversidade, esse mundo de hostilidade contra as coisas de Deus. Assim como a Bíblia diz que Ló se sentia afligido em sua alma justa, vivendo naqueles dias de Sodoma e Gomorra, nós também deveríamos afligir a nossa alma, vivendo em dias numa sociedade
onde ela se rebela contra Deus e contra os seus valores, e não nos acostumarmos a isso. Isso não é normal. Isso não deve encontrar lugar na nossa alma. A gente deveria viver com expectativa, esperando o dia de Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, nos diz que aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. E o texto termina dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Deve ser a expectativa da nossa alma, para viver a nossa vida para o nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor e encerrar o nosso estudo desta manhã. Pai amado, nós queremos te agradecer por tua palavra, queremos agradecer por esse curso que nós podemos seguir e fazer, de ver de forma sistemática todas as doutrinas que a tua palavra nos traz, desde o valor da tua palavra até o juízo final. Nós temos caminhados aqui, Senhor Deus, tentando aprender, refletir, crer e colocar isso como motivação da nossa vida, vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Fundamenta bem a nossa fé, Senhor Deus, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, que a nossa fé possa estar fundamentada e alicerçada em tua palavra, que ela possa ser de fato a nossa única regra de fé e vida, que a gente possa viver, Senhor Deus, na expectativa de, enquanto vivos, viver para a tua glória, envolvendo-se na tua missão de anunciar essas verdades ao mundo, e na expectativa de que esse dia chegue, Senhor, para que o Senhor venha estabelecer o reino perfeito e que nós possamos viver a nossa vida na tua presença com gozo, com alegria, sem mais experimentarmos a dor, o sofrimento, a morte, só viver o gozo da vida eterna. Ó Pai amado, coloca isso no coração do teu povo, renova a esperança do teu povo. Não permitas, ó Senhor Deus, que o teu povo, a tua igreja, possa se acomodar com esse mundo e começar a viver as festas desse mundo e perder de vista a expectativa do grande dia de Cristo Jesus. A gente quer viver para esse dia, Senhor, quer viver para a tua glória. Por isso tenha misericórdia de nós, perdoa quando nós nos esquecemos disso e renova em nós essa vontade de viver para o Senhor, até que o Senhor venha para resgatar o teu povo. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus abençoe vocês, vão na bênção e na graça do Senhor, meus amados.